Valendo, vambora! Hoje o papo com Elau é comigo e com vocês. A ideia desse podcast é não ter um convidado, é conversar com vocês sobre um pouco da minha vida, como eu cheguei até aqui, quem era o Igor antes de ser fotógrafo, ele sempre foi fotógrafo, como é que é essa formação, fez faculdade, não fez faculdade, exerceu a profissão, não exerceu. Então, a ideia é dividir com vocês um pouco da minha trajetória. Eu vou tentar me pegar em pontos importantes dessa trajetória, não me estender tanto, mas é para vocês entenderem um pouco desse meu processo, como eu cheguei até aqui, e acredito que outros assuntos que permeiam a minha vida atualmente eu posso deixar para um outro podcast, porque pode ficar muito longo esse. E a ideia é que a gente não fique aqui boring, entediado. Que a gente, enfim, no caso eu, traga informações e ideias que vocês possam consumir e se inspirar, como tudo que eu faço na vida. Então vamos lá, 32 anos, eu tenho 32 anos, eu sou carioca, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, e morei lá até os 10 anos. E dos 10 aos 18, eu morei em Miguel Pereira, interior aqui do estado. Lugar de serra, uma vida mais tranquila. Eu confesso que foi um período muito bom da minha vida, sem muita loucura, sem muita violência, preocupações. Só que 18 anos é a fase onde todo mundo se torna adulto e começa a pensar o que vai ser. E naquela época, né, eu sou de uma outra geração, assim, cara, 18 anos numa época em que não tinha smartphone, as oportunidades de se montar alguma coisa eram muito pequenas, enfim, a minha visão de mundo era outra, né? Que talvez hoje pessoas com 18 anos não teriam, né, ou não têm. Enfim, essa é uma questão pra gente discutir no outro podcast. Com 18 anos eu volto pro Rio de Janeiro e eu fico pensando o que fazer. Eu lembro que eu não queria abrir mão de uma faculdade pública, então primeiro curso que me aceitou eu entrei. E esse curso foi de pedagogia na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado aqui do Rio, fica ali na Urca. E eu lembro que eu passei, não era o que eu queria, mas eu falei, eu vou investir, eu não quero perder mais um ano para tentar jornalismo. Eu queria fazer jornalismo na época. Eu adorava escrever, ainda gosto de escrever, mas menos. Na época adorava escrever, adorava. Tinha o Fotolog na época, né? O Fotolog foi um pouco de prelúdio de usos de fotografia que eu faço atualmente, né? Vamos dizer que foi uma rede aí, a precursora de uma rede de imagem e texto. Não sei se alguém que está ouvindo tinha Fotolog, mas eu tinha e eu gostava, porque, enfim, postava as fotos, escrevia, postava. Ele durou de 2005 a 2011, tá? E eu lembro que, enfim, eu gostava e voltando para a questão da formação, eu realmente fiz o curso de pedagogia, fiz do começo ao fim. Só que o modo como eu pratiquei esse curso, ele foi se alterando ao longo do tempo. Quando eu entrei, eu não estava nem um pouco engajado, eu não estava satisfeito, mas logo no segundo semestre eu abracei a educação, eu abracei o curso, e foi quando eu mergulhei de fato e quis fazer valer a pena. Foi quando eu comecei a escrever artigo, comecei a entrar em grupo de pesquisa, enfim, desenvolvi pesquisas interessantes, artigos interessantes. Lá pro final da graduação foi quando eu comecei a viajar também, a estudo, para divulgar minha pesquisa. E o interessante é que, terminando a graduação, no último semestre, eu já estava engatado no mestrado, né? Já estava assim, focado no mestrado, passei em segundo lugar na época, consegui uma bolsa de demanda social do governo, que me ajudou muito, me incentivou muito a continuar a minha formação acadêmica. Eu não queria abrir mão dessa formação acadêmica. Então, graduação 4 anos, mestrado 2 anos. E na época da graduação, a fotografia aparecia na minha vida como um hobby mesmo. Eu tinha uma Canon compacta, pequenininha. Eu fotografava meu dia a dia para jogar no Fotolog, né? Um pouco do basicão que todo mundo fez no início dessa era de fotografia digital. Era fotografar cara, selfie, autorretrato, né? Naquela época, comida, viagem e postar como desse para postar. Naquela época tinha Orkut, tinha o Fotolog e outras redes que ajudavam a gente divulgar essas imagens. Mas sem muita intenção, né? Pelo menos no meu caso. E assim, sem intenção de trabalhar com, né, tô dizendo. E aí eu lembro que mais em 2012, quando eu entrei no mestrado,
Os aparatos de fotografia eram os mesmos. Eu tinha uma câmera já um pouco evoluída, era uma Canon G10 da Canon, né? Uma pequena assim, não sei se ela é semi-profissional ou se ela é compacta, quase profissional. E fiquei com ela um bom tempo nesse período. E na dissertação de mestrado, eu comecei a pesquisar sobre educação aliada à fotografia, né? Quem quiser me pesquisar aí no Google, eu tenho um currículo acadêmico, que é o currículo Lattes. Lá vocês vão ver vários artigos que eu escrevi. Escrevi artigo para livro, artigo para congresso, viajei. Enfim, um pouco do que todo mundo faz quando investe na vida acadêmica, independente da área. Se alguém for bem curioso, vai procurar coisas bem interessantes sobre o que eu escrevia. Por quê? De 2012 a 2014, eu investi na pesquisa que seria a dissertação do meu mestrado, que eu defendi em 2014, que foi aliar fotografia e educação. Né? No caso, eu queria saber como é que alguns professores se relacionavam com a fotografia e como é que a fotografia fazia parte da formação desse professor. Basicamente isso, é claro que tinham questões mais complexas. E aí defendi, consegui trazer um pouco de arsenal teórico, conhecimento sobre fotografia para essa área de educação. Eu, como disse, abracei essa área da educação, me assumo como pedagogo, como educador. Não fico falando que eu sou mestre de educação, porque eu acho que é ser mestre. É muito mais blá blá blá, né, para algumas pessoas. Para mim não é, mas para algumas pessoas pode soar tipo, pra quê? Pra que tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando que, beleza, investi na minha formação acadêmica, me tornei um mestre de educação, muito satisfeito, né? Aliás, gostei muito, aliás, eu revisito a minha dissertação, eu falo que para todo mundo que a minha formação acadêmica me ajudou a pensar o mundo como eu penso hoje. Muita coisa aprendi sobre, não só sobre educação, mas sobre vida, né? Sobre relações humanas, sobre como a gente pode compartilhar nosso conhecimento da melhor forma, enfim, várias questões. Então foi de grande valia fazer a pedagogia, né? Se formar como pedagogo, depois fazer o mestrado. Conheci muitas pessoas interessantes, pessoas que eu falo até hoje, entre estudantes, amigos e professores. Enfim, muito blá blá blá, blá 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 interessante que eu tô falando pra vocês. Só que desde 2014 eu falei, cara, e agora? 2014 eu sou mestre em educação, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Eu falei, cara, verdade, eu investi tanto na minha vida acadêmica, mas e aí a parte do trabalho? Vou trabalhar mesmo com a escola? Vou exercer a docência? E sim, exerci a docência. Eu trabalhei no CAP da FRJ, o Colégio de Aplicação da FRJ, durante um ano, logo depois do mestrado. E aí foi bom porque aprendi muito, né, a lidar com pessoas, no caso com crianças, mas também com professores, com a lógica escolar. Mas confesso que não estava muito satisfeito. Muitas questões atravessavam esse trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte, muito sensível, e a fotografia foi entrando um pouquinho mais na minha vida, mas ainda muito assim, tímida, porque eu lembro que nessa época já tinha Instagram, né? Vamos pensar aí, 2013 para 2015, foi nesse momento que eu me formei, né? Defendi a dissertação, eu já tinha o Instagram. E eu lembro que eu já fotografava com celular, olha que louco. Apesar de ter uma câmera. Eu tinha uma câmera que na época já era uma super zoom, também super simples da Canon, que eu adorava brincar com o zoom dela, claro, né, super zoom. Então, fotografava a lua, fotografava objetos distantes, mas sempre de um modo muito próprio meu, mas ao mesmo tempo para uso pessoal, para divulgar no Instagram, para, sei lá, naquela época eu usava mais o Facebook, então Facebook. E enfim, o tempo foi passando, eu ainda no Rio de Janeiro, continuo no Rio, aliás. Só que eu tava ainda assim um pouco inquieto comigo, né? Eu fiquei pensando, a vida tá passando, eu exerci minha profissão, mas não tô tão satisfeito. Eu não vou nem dizer feliz, eu estava feliz, só que eu não estava tão satisfeito. Eu acreditava que eu poderia fazer muito mais. Eu sentia que tinha coisas que eu poderia exercer que poderiam ir pra frente. E aí, lá pra 2017, finalzinho de 2017, eu passei o Réveillon na Bahia, né, com meu irmão, fui pra lá, e eu lembro que deu um estalo, assim, pá. Nessa volta pro Rio, em 2018, eu comprei um Galaxy Note 8 na época, agora pensando em investimentos mais focados, né. Eu já tinha uma intenção, talvez inconsciente, mas eu vendi a minha Canon Super Zoom,
que não valia tanto na época, inteirei pra comprar um Galaxy Note 8. Comprei na loja, à vista. E eu lembro que eu saí da loja em janeiro. Eu falei, cara, não foi em dezembro, foi antes da viagem. Eu já viajei pra Bahia pensando, cara, tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer valer a pena esse investimento, né? Eu não posso, eu que adoro fotografia, eu não posso ter comprado um celular tão caro pra usar o básico. Eu preciso fazer acontecer, né? Isso eu vejo que era de uma forma inconsciente, que depois se tornou consciente e ativa, né? Eu, no início do meu trabalho, quando eu falo trabalho, é porque de fato em fevereiro daquele ano, de 17, 18 de fevereiro, não lembro da data exata, foi o dia fatídico onde eu sabia que eu estava plantando alguma coisa que seria profissional. Eu já falei isso no Instagram há alguns tempos atrás. Se alguém pesquisar alguns posts aí, vai ver como é que tudo começou. Mas é bom dizer de novo aqui, porque tem gente nova assistindo e ouvindo. A questão é que eu convidei o bailarino chamado Tutu Morassi. Ele é um bailarino que na época trabalhava no Dance Brasil, que era um programa da Xuxa. Eu tinha ido ao programa e eu lembro que eu fiquei um pouco assim, encantado com o programa, porque era musical, adoro música, mas mais encantado ainda com os bailarinos e bailarinas, por causa do movimento e tal. E eu sempre fui muito curioso, sempre um pouco teimoso também, em querer experimentar algumas coisas. Eu falei, cara, vou convidar alguém desse programa para fazer uma foto, algumas fotos, na praia, nascer do sol. Mas por quê? Tem que voltar um pouquinho. Por que nascer e pôr do sol? Nessa época, o meu Instagram estava crescendo organicamente com as fotos que eu fazia do Rio de Janeiro, de nascer e pôr do sol. Sempre gostei daquela luz, sempre gostei de como as paisagens se comportavam nesse momento do dia. E eu falei, eu vou juntar pessoas a essas paisagens. Eu lembro que o Instagram estava crescendo porque tinha muito repost, eu marcava alguns perfis que eram interessantes dentro e fora do Rio. Então o meu Instagram, que era muito pessoal, muito lifestyle, aparecia até mais a minha cara, ele foi se transformando em um Instagram de paisagens, de fotos de paisagens. A transição entre 2016 para 2018 foi de fato deixar a câmera de lado e fazer mais foto com o celular. E aí, pensando profissionalmente, com todo esse crescente, de fato, em 2018 foi quando eu falei, vou trazer uma pessoa para esses cenários, para essa dinâmica aí de nascer e pôr do sol. Enfim, chamei o Tutu. Eu lembro que eu tava assim, muito excitado, né, com o momento, queria fazer acontecer aquele momento. E aí eu lembro que a gente se encontrou na praia, tava com uma grande amiga minha também, Clara. E foi bom que ela meio que observou o momento, né? Eu tava muito afoito, ansioso, porque eu queria muito fazer as fotos, mas eu não sabia o que ia sair dali. Imagina, fotografar um bailarino que não parava quieto, eu não queria que parasse, porque eu queria pegar o movimento. A ideia foi fazer uma transposição de tudo que eu vi naquele programa, trazer pra praia. Então era um movimento junto com o sol nascendo. A gente fez esse ensaio no Recreio, na Praia do Recreio, acho que na altura do posto 10, se não me engano. Enfim, durou mais ou menos 1h30. É muito engraçado dizer isso. Eu cheguei em casa com mais de 5.000 fotos, porque eu usava muito aquele modo de foto contínua, né? Então eram várias por segundo, para depois escolher qual que seria mais interessante. Enfim, eu cheguei em casa, vi muita coisa boa, agradeci ao Tutu, foi um convite que eu fiz. Nesse início de um trabalho que estava se desenhando, eu convidei algumas pessoas para fazer o material. Isso é um conteúdo para um outro podcast, mas eu sempre falo, você quer exercer uma profissão, você quer montar o seu negócio, pensando em ensaio fotográfico, você quer vender esse trabalho, você precisa ter um portfólio. Não importa aonde você vai expor, como você vai montar, mas você precisa ter para apresentar alguma cliente, alguém que esteja comprando ou investindo em você, né, no seu trabalho. E aí foi quando eu cheguei em casa, editei as fotos muito rápido, porque eu já estava trabalhando com edição pelo celular, sem saber, né? Já estava exercendo aquilo, fazendo aquilo como se fosse algo fluido, né? Já era parte da minha vida. E eu sempre fui muito curioso, como disse, então a parte de edição, as próprias técnicas de fotografia, eu fui aprendendo muito na prática, né? Eu falo para as pessoas que estudar é importante, ouvir pessoas é muito importante, mas tem que praticar. Porque é na prática que você produz um conhecimento, que você vive experiências, que se transformam em conhecimentos e você pode aplicar isso no seu dia a dia e também passar adiante para as pessoas.
Então, resumindo, voltando, eu editei esse trabalho do Tutu, mandei pra ele as fotos, fiquei muito feliz com o resultado, postei no Instagram uma sequência de 3 fotos, né? Foram 3 posts. Enfim, aquilo teve um boom. Tanto pra mim, né, a parte da rede, eu falei, cara, gostei muito do que eu fiz, né? E aí foi quando eu me assumi como fotógrafo. Olha quanto tempo demorou, né? Eu sempre trabalhando com fotografia, quer dizer, usando a fotografia, e as pessoas dizendo pra mim, né, ah, Igor, você tinha que trabalhar com isso, tinha que trabalhar com aquilo. É que tá longe ali, eu tenho medo de sair aqui os microfones, mas lancei um livro em 2016, inclusive, mas eu lembro que foi mais uma realização pessoal do que profissional. Eu queria lançar um livro com fotos e textos que eu tinha no Instagram. Eu lancei isso. E vendeu e tal, teve um lançamento lá na Mendissá, no centro da cidade. Foi super bacana, foi importante pra mim, né? As pessoas comprando a ideia de um trabalho que estava se desenhando. Mas até esse dia de fevereiro, essa época aí, onde eu comecei de fato a me profissionalizar, eu não me assumia. Eu falava que era um cara que tirava fotos e ponto final. E as fotos eram minhas, era mais pra eu ver o meu processo do que vender esse processo. E aí, dali em diante, estamos falando de 2018, fevereiro, vai fazer aí 2 anos dessa história toda. Foi quando eu comecei a criar um portfólio. Eu fiquei de fevereiro a abril de 2018 criando o portfólio, convidando algumas pessoas, que eu tinha uma certa intimidade, mas também que eu queria produzir algumas coisas diferentes, voltadas muito para nascer do sol, pôr do sol, movimento, relação com a água, enfim, quem me acompanha pode ver isso no Instagram, quem não me acompanha pode ver que em 2018, no início, as fotos eram pessoas, pôr do sol, nascer do sol. Até hoje eu faço esse tipo de trabalho, mas além desse pulo do gato que foi muito importante para mim, que eu comecei a cobrar pelos ensaios, então eu fazia ensaios fotográficos, cobrava um preço por eles e, enfim, sempre muito rápido, né? Tanto o ensaio quanto a entrega desse material. Eu fui criando uma lógica, um cotidiano em que eu não estava mais exercendo minha profissão, né? Para falar que eu não exerço atualmente, eu tenho um vínculo com a Unirio de professor superior, né? De educação à distância. Então eu tenho um vínculo que eu vou uma vez na semana na universidade, no departamento de educação à distância. Eu dou uma disciplina, mas é à distância. É uma lógica diferente da que eu vivi na época da graduação, mas continuo lá. Pretendo continuar. Eu brinco com as pessoas que é meu salário fixo, né? Por mais que não seja o mais crescente, o mais expressivo, né, da minha vida atualmente, eu pretendo continuar porque, enfim, tem a ver com a minha trajetória ainda. Eu acho que esse radical de ir embora não valeria a pena. Quero continuar. Aprendo muito lá, aprendi muito. Eu tô lá desde 2015, eu acho. E pretendo continuar. Mas não vou negar, as pessoas sabem que a fotografia tá tomando cada vez mais espaço na minha vida. De 2018 até agora, além dos ensaios fotográficos que continuam acontecendo, eu tenho feito workshops dentro e fora do Rio. Brasil em breve, né? Vamos ver se eu saio do Brasil esse ano. Tem alguns países em andamento aí, talvez Portugal, que é um sonho antigo de voltar, seria muito bom voltar a trabalho. Mas, então, os ensaios fotográficos juntos com os workshops. Os workshops eu tenho feito no Rio de Janeiro, uma média de 2 a 3, tipo de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses. E tô tentando intercalar com outros estados, né? Em 2019 eu fui para Florianópolis, teve Vitória, Curitiba, São Paulo, Floripa, né? Enfim, não sei se eu já falei. Mas quero continuar fazendo isso, quero expandir, na verdade, né? O primeiro workshop no Rio foi em agosto de 2018 e desde lá eu vi que tinha uma galera interessada. Eu sempre respondo os directs, faço meus stories, sempre que eu puder eu vou estar fazendo, né, algum tipo de divulgação do meu trabalho, como é meu trabalho, mas nada como boas horas sendo usadas entre pessoas, né? Eu acho que um workshop físico, presencial, ele é muito rico ainda. Acho que sempre vai ser, né, essa troca que acontece. E a ideia do workshop não é que seja um curso, que eu fale e a pessoa só ouça. É que a gente troque junto, entende? Então isso tem sido uma experiência muito, muito boa para as pessoas que vão, mas sobretudo para mim, enquanto profissional, enquanto fotógrafo. Atualmente então, o workshop, os ensaios, e aí tô começando também a fazer um portfólio agora para hotel, para ver se eu consigo lançar isso em breve, um portfólio de fotografias em hotéis,
para divulgar o hotel, para divulgar o meu trabalho, enfim, talvez eu role uns vídeos. Eu tenho alguns planos aí pro futuro, não posso ficar falando muito porque não aconteceu ainda, mas sou muito grato assim às pessoas que passaram pela minha vida, a dedicação de tempo que eu tenho investido para esse trabalho crescer. Ele já é sólido, mas eu quero solidificar mais ainda. Brinco não, né? Eu falo com as pessoas, poxa, a gente que trabalha com fotografia, a gente que tem uma rede social que cresce, né, através das pessoas, também tem gente que não conhece a gente, fala, pode pensar, né, que poxa, o Igor tem uma vida fácil, né? Trabalhar com fotografia, ele faz o horário dele, ele, enfim, tem menos horários do que eu que trabalho em tal lugar. E essa discussão é muito relativa, né? Eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, repito aqui. Um dia da minha vida que eu não pense e que eu não haja sobre aquilo que eu tô fazendo, pra mim é um dia perdido. Então, todo dia é o dia que eu tô ali pra pensar sobre o que eu tô fazendo, melhorar o que eu tô fazendo. O próprio podcast que está no ar é um projeto aí de tentar trazer mais visibilidade, não só para mim, mas para quem está vindo, sabe? É um modo para eu também exercitar essa coisa de se expor, né, para uma câmera, para um microfone, para uma rede social. Então, enfim, acho que tá ficando um pouco claro aí, já ficou claro um pouco desse meu percurso. Como eu não tô lendo nenhum roteiro, não trouxe nada para ler, a ideia é que seja fluido como os outros podcasts. Eu não tô querendo, talvez falte algum detalhe ou outro, mas atualmente é isso que eu tô exercendo, os podcasts semanais agora, mais a fotografia com ensaio. Produção de conteúdo, a gente acaba produzindo conteúdo também com fotografia. Eu falo dos ensaios porque envolvem pessoas, mas existem ensaios também que envolvem produtos, empresas, né? Pessoas jurídicas, vamos dizer. E num próximo podcast eu posso destrinchar um pouco como é que funcionam meus workshops. Eu posso trazer um pouco da programação, como é que funciona, como é que é essa dinâmica. Eu posso também falar como é que funcionam os ensaios, talvez trazer um pouco dos pré-requisitos desses ensaios, o que eu garanto nesses ensaios, obviamente as fotos, né? Mas como é que é feita essa direção, como é que é feita a escolha de roupa, de lugar. Enfim, tem até um contratinho assim que eu posso ler pra vocês, mas isso fica uma outra oportunidade. Eu espero que nesses 20 e poucos minutos a gente tenha, no caso vocês estejam cientes mais do que eu faço, e não só isso, como eu cheguei até aqui, né? Como eu disse, não acaba, nada acaba agora, aliás, estamos em movimento, processo, mas sou muito grato ao que tem acontecido. Eu falo para as pessoas que muita coisa a gente consegue fazer sozinho, muita coisa mesmo, mas não tudo. Então, valorize quem está com você, quem te oferece uma ajuda. Obviamente, confie nessa pessoa, mas não se ache autossuficiente para tudo. Para muita coisa você pode ser, mas não para tudo. Eu falo isso em relação a várias coisas, relacionamento, vida pessoal, vida profissional. E pensando em trabalho, a gente não pode mesmo deixar de dizer isso. E é isso, também não estacionar. Nada de zona de conforto. Pense como você pode evoluir, como é que você pode expandir o seu trabalho. Se você é muito bom numa coisa, investe nisso, mas pensa como é que você pode ser bom também em mais uma outra coisa. Não é abraçar o mundo, mas é você expandir o seu leque. Pensando no meu trabalho, eu comecei com Nascer e Pôr do Sol, adorava e adoro esse momento do dia. Continuo fazendo trabalho nesse momento. Mas eu falei, cara, tem um celular na minha mão, que é muito prático. Choveu, o tempo ficou nublado, alguém me contratou para fazer foto meio-dia. Não vou fazer, vou negar. E eu comecei a trazer público para esses horários, para novos lugares da cidade do Rio de Janeiro, que é o palco principal dos ensaios. Eu faço muito ensaio externo. E aí eu comecei a pensar, poxa, tá nublado, dá pra fazer foto num Parque Lage, dá pra fazer foto numa lagoa, dá pra fazer foto numa trilha, né? E, enfim, vocês já me conhecem, espero que quem não me conheça aprenda comigo, porque eu aprendo com vocês, com muita gente que está na rede social. Eu me inspiro em muitas pessoas e, na verdade, todo o meu trabalho também é para inspirar vocês que gostam de fotografia. É claro que eu defendo e trabalho com fotografia pelo celular, mas qualquer tipo de arte que você se ache muito bom ou queira se aperfeiçoar, investe. A vida passa muito rápido
E a gente tem sonhos muito ambiciosos, mas talvez para chegar nos sonhos mais altos, a gente tem que começar com os sonhos mais tranquilos e fáceis de alcançar. Então lute por isso, não desista, procure ajuda caso você precise e vá em frente, tá? Qualquer coisa estou aqui, todo podcast digo isso, né? Mandem dúvidas, sugestões, perguntas. Eu vou estar aqui para responder tanto nesse formato de podcast ou no meu Instagram, né? IGHELAL. Então, tudo certo. Obrigado e até a próxima.